Antes de cearmos, vamos à palavra do Senhor, dando sequência à nossa série que começamos semana passada, série chamada Advento. Estamos no livro de Ruth, hoje no capítulo 2. Eu vou ler somente os 3 primeiros versículos, do 1 ao 3, mas os irmãos vão permanecer com a Bíblia aberta, que vamos expor o capítulo 2 inteiro. O título da mensagem de hoje é A Ação da Providência. Semana passada foi o Deus da Providência, e essa semana e hoje é a ação da providência, ou a providência em ação, em atividade, nesse sentido, né? Ruth, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que mo favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós tivemos a chance de ler mais uma pequena porção da tua palavra, Deus. Mas agora nós pedimos a atuação do Espírito Santo em nós para que consigamos compreender. Que o Espírito Santo nos dê a iluminação que nós necessitamos. Que o Espírito Santo trabalhe com poder nesse momento, para que a igreja do Senhor seja verdadeiramente edificada e o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da exposição da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Semana passada, na primeira mensagem dessa série, vimos que o que está narrado no livro de Ruth aconteceu num dos piores ou dos períodos mais sombrios da história de Israel. Um tempo que não havia ordem. Israel tinha abandonado a lei do Senhor, o povo já estava seguindo outros deuses, e nesse período, esse período que está narrado no livro de Juízes, a marca ou as marcas principais de Israel era infidelidade e idolatria. Guerra também entre os irmãos era muito visto nesse período. Mas era um período em que os homens de Israel, as pessoas, os israelitas fizeram justamente o que o Senhor ordenou que eles não fizessem. Eles se misturaram com povos pagãos, ao ponto de introduzir culto pagão na Terra Santa. Escute uma coisa, nunca foi ao contrário. Sempre que um fiel se uniu a um infiel, é o fiel que se enfraquece. Não há história, não há um final feliz quando filhos de Deus se associam, se unem a infiéis. Aquela ideia de que a gente pode influenciá-lo positivamente na história nunca aconteceu. Tanto é que esse tipo de julgo desigual sempre foi proibido pelo Senhor. Israel estava fazendo justamente isso. Com isso, quando eles estavam em aflição, eles buscavam Jeová. Mas quando eles estavam prosperando, quando tudo ia bem, eles adoravam a Baal. Foi nesse cenário que Elimeleque e Noemi, junto com seus filhos, abandonaram a Terra Santa. Porque, além de todo esse cenário espiritualmente caótico, a terra estava sendo castigada por uma dura seca. Muitos anos que não chovia e havia fome na terra. No capítulo 1, tem determinado momento que a gente subentende de que era Deus que estava castigando o seu povo, possivelmente pelo paganismo e pela idolatria. Aprendemos semana passada que Elimeleque e sua família não confiaram na providência de Deus. Aprendemos que mesmo eles estando em uma terra onde a fome estava aumentando, a família de Elimeleque tinha algum recurso, a gente viu isso semana passada, mas eles tiveram medo da fome os atingir. Eles desconfiaram da capacidade de Deus de cuidar de seu povo. Eles desconfiaram que Deus não era tão fiel assim.
Lá atrás, quando o Senhor os deu a terra de Canaã, a promessa era que aquela terra manava leite e mel, e agora eles estavam sentindo fome. Eles desconfiaram que Deus não era tão verdadeiro assim em sua palavra. Por fim, eles esqueceram que seria melhor padecer com Deus, passar fome com Deus, do que caminhar pelos caminhos da perversidade, do que associar-se com os moabitas. Nós vimos que a triste ironia, uma das tristes ironias, foi que, fugindo da morte, eles morreram. Elimeleque e seus 2 filhos morreram, deixando Noemi e suas 2 noras sozinhas, 3 viúvas, 3 mulheres desamparadas. No caminho, uma voltou ao seu país e aos seus pais. Mas Ruth seguiu com Noemi para Belém, porque ouviram dizer que, enfim, Deus estava visitando o seu povo em Belém e a fome cessou. O primeiro capítulo dessa história terminou com o nascimento da esperança por uma notícia vinda de Belém. E rapidamente fizemos essa associação com uma outra notícia que veio de Belém e trouxe esperança para as nossas vidas. A notícia de um menino que nasceu em Belém também mudou a nossa história, como uma notícia boa, vinda de Belém. Mudou a esperança, mudou o coração, trouxe alegria e trouxe um entusiasmo, boas expectativas para a vida de Noemi e de Ruth. Então, capítulo 1, que começou assim, eu vou ler para vocês. O primeiro versículo do capítulo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Mas o último versículo, o versículo 22, é assim: e assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Ou seja, estavam no tempo da colheita. Elas saíram debaixo de fome. Mais de 10 anos se passaram e elas voltaram agora, justamente no tempo da colheita. O capítulo 2, que veremos hoje, Noemi e sua nora Ruth iniciaram a reconstrução de suas vidas. E veremos, irmãos, as mãos de Deus trabalhando ativamente, porém secretamente, na reconstrução da vida de Ruth e Noemi. Podemos dividir também esse capítulo 2 em 3 partes, em 3 cenas, né? Já que estamos tratando de uma história. Na primeira cena, Ruth sai em busca de alimento, do versículo 1 ao versículo 3. A segunda cena, nós chamamos de a provisão de alimento, do versículo 4 ao 18. E a terceira cena fala de um parente resgatador, do versículo 19 ao 23. Vamos ver uma a uma essas partes, que o Espírito Santo nos conduza. Na primeira parte, na primeira cena, Ruth sai em busca de alimento. Eu vou ler de novo o texto que já lemos hoje, do versículo 1 ao 3. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Irmãos, por ser mais nova, obviamente, Ruth assumiu a responsabilidade de trabalhar por seu sustento e pelo sustento de sua sogra. E o único trabalho que Ruth, uma moabita, vocês lembrem do contexto? Uma mulher que não era desejada, que não era bem vista, uma estrangeira. O único trabalho que a moabita Ruth encontrou foi na respigadura. Você já ouviu falar nisso? Respigadura? Respigadura era uma prática em Israel que foi instituída pela lei do Senhor. Vou tentar explicar. A lei da respigadura põe o Bolsa Família do chinelo. É algo muito superior ao Bolsa Família, a gente vai entender por quê. A lei da respigadura garantia o sustento dos pobres, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. A lei da respigadura ordenava que os agricultores, os donos de terra, não colherem e não recolherem o seu campo completamente.
As propriedades, os proprietários deveriam deixar as extremidades do seu campo sem ser colhido, para que os mais pobres pudessem chegar e recolher o que ficava nas extremidades. Grãos, uvas, azeitonas que caíssem durante a colheita não deveria ser apanhado, deveria ser deixado no chão, para que os pobres viessem e recolhessem o que ficava no chão. E se, por exemplo, depois de todo um dia de trabalho, eles esquecessem no campo uma boa quantidade da colheita, não poderia voltar para buscar. Tinha que deixar lá, para que os mais pobres, necessitados, entrassem na sua propriedade e pegassem e se fartassem de tudo que sobrou e que eles deixaram para trás. Essas sobras deveriam ser deixadas para que pessoas necessitadas pudessem entrar no campo e colher para o próprio sustento. Com isso, elas estariam trabalhando, irmãos, para obter a própria comida, ao invés ou no lugar de esmolar. Encontramos essa lei em Levítico, capítulo 19, em Deuteronômio, capítulo 24. E por que eu digo que essa lei é muito superior ao Bolsa Família? Porque ela condiciona o benefício ao trabalho. A pessoa poderia colher em abundância, desde que trabalhasse em abundância. Todos tinham acesso a esse tipo de recurso, desde que saísse de casa para trabalhar e ter acesso. E assim, a quantidade de recurso só dependeria de sua disposição para o trabalho, de sua disposição para o trabalho. Foi esse trabalho que Ruth encontrou. Ruth saiu no campo, atrás de quem colhia, colhendo o que ficava nas extremidades, verificando se alguém esqueceu alguma coisa para trás. Mas olha parte do versículo 3, diz assim: por casualidade, enquanto ela fazia esse trabalho, enquanto ela colhia só nas extremidades, enquanto ela recolhia o que ficou perdido pelo chão, o texto diz que por casualidade entrou Ruth, né, na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ruth não conhecia Boaz. Ruth não sabia que aquele campo pertencia a um parente, ainda que um parente distante. Mais adiante veremos por que as coisas aconteciam assim. Por que tamanha coincidência? De tanto campo que Ruth poderia entrar, ela entrou sem perceber. A ideia que o texto nos dá é que ela começou colhendo nas extremidades e ela sequer sabia o nome do dono do campo que ela estava colhendo. Sem saber, ela começou a colher espigas no campo justamente de Boaz. E assim acaba a primeira cena. Ruth saindo em busca de alimento. A segunda cena, nós temos a provisão de alimento. A partir do versículo 4. Eu vou ler até o versículo 7 inicialmente. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: e o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Ou seja, eles falaram o seguinte: essa é aquela mulher que voltou com sua parenta Ruth, com sua parenta Noemi. O que chama atenção nesse primeiro momento é a disposição dela para o trabalho, que o encarregado passa esse relatório para Boaz. Ela está trabalhando desde cedo, parou um instante só para descansar e voltou a trabalhar. Vejam que Boaz é apresentado nessa história como um homem piedoso. Você percebeu isso? Como que nós sabemos que Boaz era piedoso? Podemos concluir isso pela forma como ele cumprimentou os seus trabalhadores. O Senhor seja convosco. Irmãos, cumprimento típico de crente. Hoje que a gente não tem mais essa prática, né? Mas cumprimento típico de crente. Por que é importante a gente observar isso? Que Boaz era um homem piedoso. Porque os dias eram dias de grande iniquidade. Lembra do contexto? Leia o livro de Juízes que você vai entender o contexto.
A nação praticamente inteira desviada da vontade de Deus. Mas no meio dessa calamidade espiritual surge um homem piedoso. Boaz era um homem que guardava fidelidade ao Senhor. Boaz aparentemente era uma exceção nos seus dias. Ou seja, Ruth estava trabalhando justamente no campo de um parente de Noemi. Uma grande coincidência isso. E justamente esse parente de Noemi é fiel ao Senhor, ou era fiel ao Senhor em dias de completa iniquidade. Outra grande coincidência. E assim as coincidências vão se acumulando. Olha o que diz o versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai até as vasilhas e beba dos que os servos tiraram. Pula para o versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Sabe-se lá qual foi a última vez que Ruth comeu ao ponto de se fartar, ao ponto de sobrar. Nesse momento do texto, Boaz estava providenciando trabalho, segurança, água e comida para Ruth. Em qualquer outro campo, ela correria sério risco. Inclusive, o texto deixa claro que ela correria sério risco de ser molestada em outro campo. Principalmente por ser uma estrangeira. Principalmente por ser uma moabita. E a segunda cena termina exatamente assim. Olha o que diz o versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a noite. Mulher para trabalhar era essa, não é verdade? Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Versículo 18. Tomou-a e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Queridos, Ruth voltou no final do dia tão farta, com tantos recursos, que Noemi ficou admirada. Como que a história muda, não é verdade? Noemi sai de casa pela manhã, ou seja, Ruth sai de casa pela manhã sem um pingo de expectativa. Sai somente com disposição para trabalhar e mais nada. Sai com disposição para trabalhar onde fosse. O que fosse digno, ela estaria fazendo. Entramos na terceira cena desse capítulo, a partir do versículo 20, do versículo 19, onde vai ser apresentado a figura do resgatador. Versículo 19. Então lhe disse a sogra: Onde colhestes hoje? Olha a admiração dela, né? Onde trabalhastes? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Pense, irmãos, nessa cena, Noemi nem imaginava que ela estava abençoando um parente seu. Mas olha o nível de piedade, nem quero saber quem é. Noemi começou a abençoar a pessoa que favoreceu Ruth. Seguindo ainda esse versículo. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Se fosse uma novela, né? Ia ter um som. Tum, tum. Ninguém falou de Boaz até então. O texto, no primeiro versículo, nos apresenta Boaz. Mas era um assunto ainda desconhecido aqui. Nunca tocaram nesse nome nos diálogos entre Ruth e Noemi. Uma coincidência tão grande, uma notícia tão maravilhosa, que levou Noemi a mais uma vez a abençoar Boaz e a exaltar o Senhor. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: Isso aqui parece uma música, parece um louvor, parece uma canção. Bendito seja ele do Senhor,
que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre nossos resgatadores. Vamos entender aqui. Resgatador era um parente próximo com responsabilidade de zelar pelos interesses da família. Também uma figura instituída na lei do Senhor. O resgatador tinha o dever de recomprar a terra que um parente vendeu por necessidades financeiras, para que a terra permanecesse na família. Estão me entendendo? Um parente está passando necessidade, teve que se desfazer do seu bem, de sua propriedade, o resgatador tem a obrigação dele comprar aquele bem. Mas o resgatador podia comprar de volta um membro da família que havia se vendido como escravo, por circunstâncias financeiras também. O resgatador tinha esse poder. E, por fim, o resgatador ainda podia casar com uma viúva da família para dar continuidade à linhagem e para preservar o matrimônio. Essa é a figura do resgatador, instituída na lei do Senhor. Noemi alegrou-se e adorou o Senhor apenas com a possibilidade de aproximação com Boaz, o homem potencialmente um resgatador em sua família. Ela não tinha garantia nenhuma. Nesse ponto, não havia nenhum sinal de que Boaz se interessaria em ser um resgatador. Porém, Noemi já estava com o coração radiante. Lembra daquela mulher que no primeiro capítulo sofreu horrores e teve a alegria de volta ao seu coração apenas com a notícia de que Deus voltou a visitar Belém? Agora Noemi era esse tipo de gente que, com uma simples possibilidade, ela já ficava cheia de esperança. Garantias não tinha nenhuma, mas uma fagulha, um flash de possibilidade já surgia no coração de Ruth e de Noemi. Esse capítulo termina com tudo caminhando bem, graças a Deus. Versículo 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a saga de cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Somente até aqui no texto, né? Irmãos, muitos acreditam, espero que você não esteja nessa conta, que a história da humanidade é uma sequência de atos aleatórios e acidentais. Muitos acreditam que a história da humanidade é composta por contingências, por acidentes e incidentes, por coisas não programadas. E a maioria de nós vive exatamente assim. Ao invés de ter um propósito na vida, a gente fica reagindo às questões, a problemas que a vida nos levanta. Mas o livro de Ruth nos prova o contrário. O livro de Ruth nos prova que a história não está desgovernada. O livro de Ruth nos mostra que há uma regência, que há uma direção, que há alguém controlando a história. Melhor do que isso, alguém escrevendo a história. O livro de Ruth nos prova isso. Com a história de Noemi e Ruth, a gente percebe como Deus trabalha incansavelmente, trabalha diuturnamente, trabalha sem parar, mas especialmente o livro de Ruth nos mostra como que Deus trabalha de forma discreta, no silêncio, na maioria das vezes. Muitas vezes a forma imperceptível de Deus trabalhar até nos confunde. Mesmo nós, servos de Deus, não conseguimos perceber todas as vezes que Deus está trabalhando em nosso favor. No livro de Ruth, isso fica claro. Preste atenção nessa verdade, ouçam bem. Os grandes milagres, as grandes intervenções de Deus na história acontecem discretamente, muitas vezes disfarçadas de coincidência.
Eu vou repetir para você. Os grandes milagres, as grandes intervenções de Deus nessa história acontecem discretamente. Nessa história que eu falo, é na nossa história, é na história da humanidade. Acontecem discretamente e muitas vezes disfarçadas de coincidência. Inclusive, há alguns momentos nessa história que normalmente nós classificamos como sorte ou acaso ou coincidência, mas na verdade era a providência de Deus agindo. Nesse texto aqui não existe sorte, como na tua vida não existe sorte. Nesse texto, irmãos, o que nós percebemos nitidamente são as mãos poderosas do Senhor agindo em favor de Ruth e de Noemi. Vamos recapitular agora as vezes que nós podemos chegar a essa conclusão? Na primeira cena, depois que Ruth saiu atrás de trabalho, no versículo 3 diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores e, por casualidade, olha a mão de Deus trabalhando. Por casualidade, em outras versões, casualmente, ou ainda sem perceber, entrou na parte que pertencia a Boaz. Ruth começou a trabalhar em um campo e, sem ela perceber, entrou justamente nas terras de Boaz. Ruth não sabia, e se nós fizermos uma leitura superficial, também não perceberemos, irmãos. Mas foram as mãos de Deus que conduziram Ruth até que ela entrasse nas terras de Boaz. Não pode ter sido diferente. É magnífico demais para ser um acidente. É maravilha demais no momento certo para ser um acaso. Quer ver outro exemplo da providência do Senhor em ação? Está no versículo 4. No início diz assim: eis que Boaz veio de Belém. Preste atenção. Qual era a chance de Boaz voltar de viagem justamente no dia que Ruth começou a trabalhar? Qual era a probabilidade de, entre todos os trabalhadores, Boaz perceber a presença justamente de Ruth, sua parenta? Como que em dias de tanto esfriamento espiritual, justamente Boaz era temente a Deus? Por isso que eu disse, eram coincidências demais se acumulando nessa história, em um único capítulo. Boaz voltou na hora certa. Boaz entrou no seu campo na hora certa. Boaz viu Ruth trabalhando na hora certa, porque foi assim que Deus decretou. Foi assim que Deus definiu. Ninguém sabia, ninguém percebia, ninguém via, mas Deus estava trabalhando em silêncio. Os grandes milagres de Deus nessa história, como também em nossas histórias, foram sem barulhos, sem gritarias, sem trovões, sem terremotos, sem a presença visível de anjos. A gente condiciona a ação de Deus na história apenas com esses elementos, porque de fato, várias vezes Deus apresentou-se assim. Várias vezes na história, Deus ele se manifestou de forma assombrosamente visível, com relâmpagos, com tremores, com anjos aparecendo. Várias vezes isso aconteceu, mas também uma quantidade incontáveis de oportunidades. Deus ele agiu em silêncio, sem barulho, sem anjos aparecendo, sem trovões, sem raios. E uma das vezes foi aqui. No silêncio, Deus estava movendo a história de Ruth e de Noemi? Não apenas. Mas no silêncio, até o final dessa série, vocês vão perceber que no silêncio Deus estava movendo a história do mundo. No silêncio, Deus estava movendo a história da humanidade.
No silêncio, aqui no capítulo 2 de Ruth, Deus estava fazendo, Deus estava trabalhando e construindo algo que tem implicações em nossas vidas. Que o nosso Deus também trabalha em silêncio. Noemi reconheceu que era Deus que estava trabalhando. Voltando lá no versículo 20, depois que ela soube da notícia maravilhosa, no versículo 20, Noemi diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, falando de Boaz, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Noemi, irmãos, reconheceu que as mãos do Senhor estavam trabalhando. Noemi, serva de Deus, reconheceu que nada acontecia por acaso. Noemi reconheceu que Deus estava trabalhando em seu favor, que Deus estava trabalhando em favor de Ruth. E por mais incrível que pareça, segundo Noemi, Deus estava trabalhando também em favor daqueles que já morreram, em favor de seus filhos, em favor de seu esposo. Por isso que ela disse que Deus estava sendo benevolente, bondoso para com os vivos e para com os mortos. Para com os vivos, ele estava dando o alimento necessário. Para aqueles que já partiram, Deus estava cuidando, nesse caso, de duas viúvas que foram deixadas. Na história de Ruth, de Noemi, podemos perceber Deus trabalhando de forma simples, na vida de gente muito simples. Uma, uma das grandes marcas desse livro é que ele narra a história de gente comum. Vocês perceberam isso? Ruth e Noemi não eram rainhas, não eram poderosas, não eram mulheres líderes em seu tempo. Pelo contrário, gente muito simples, gente muito comum. Qualquer um de nós se encaixaria perfeitamente aqui na história de Ruth e Noemi. Não eram poderosas, não eram ricas, não frequentavam os palácios. Até então não tinha relevância nenhuma, nem na cidade, nem em Israel, nem na história. Mas Deus, ainda assim, estava trabalhando e fazendo verdadeiros milagres na vida de gente muito simples, operando maravilha na vida de gente simples. Queridos, a providência divina, ela foi silenciosamente capilarizada na história da humanidade. E os maiores feitos de Deus na humanidade, preste atenção, os maiores feitos de Deus na história também foram assustadoramente simples. Engana-se aqueles que pensam que os maiores milagres da história foi o mar se abrir, Lázaro sair da sepultura, chover pão do céu. Milagres fabulosos como esse são espantosos a nós. Mas os grandes milagres de Deus, as grandes intervenções de Deus na história também foram simples, foram singelas, para muitos até comum. Tanto é que teve gente que passou despercebido diante dos maiores milagres. Quer ver alguns exemplos? O primeiro grande exemplo de Deus agindo na história, um dos maiores milagres de todos, foi quando Deus Todo-Poderoso, o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele cujos demônios fogem de sua presença, e a Bíblia diz que toda a terra treme ao som da sua voz. Esse Deus magnífico e grandioso decidiu entrar na história da humanidade através do ventre de uma pobre menina. Que simplicidade. Que se eu fosse escrever esse roteiro seria diferente. Deus viria, sei lá, Jesus iria vir a esse mundo montado num cavalo branco, com trovão, com raios, um monte de gente falando, um monte de anjos seguindo. Ou, no mínimo, na melhor das hipóteses, eu escolheria mulheres poderosas, famílias ricas dessa terra para receber o menino Jesus. Mas não foi assim que Deus fez. Maria não era rica. Maria não era importante. Maria não era conhecida. Maria era apenas uma pobre mulher, de uma pobre família, de uma pobre aldeia chamada Nazaré, de uma pobre, ou da região mais pobre de Israel, chamada Galileia, mas a providência de Deus trabalhou de forma silenciosa, usando pessoas, lugares e situações extremamente simples para ele operar
um dos maiores milagres da história, que foi a encarnação do Verbo, a encarnação da Palavra Santa. O momento que Deus se fez homem, momento singelo, que se os anjos não anunciassem, ninguém sequer perceberia. Ninguém perceberia. Maria teria seu filho em Belém, voltaria para Nazaré, e ninguém daria conta que aquela era uma noite especial, de tão simples que aquela noite era, de tão comum que aquela noite era. Há uma força extraordinária no que é comum, né? A gente que costuma desprezar o que é muito comum. Alguém já disse que não há nada mais extraordinário do que um homem comum, uma mulher comum com seus filhos comuns. E a gente perde, esquece, deixa passar batido a beleza daquilo que é corriqueiro, daquilo que é diário, ou daquilo que aos nossos olhos é comum. Lembra do texto que nós lemos de Isaías 53 de Jesus? Era tão simples, tão comum, que as pessoas olhavam para Jesus e viravam o rosto. Não tinha aparência nem formosura. Mais uma vez, Deus, a providência divina, trabalhando na história de forma simples e comum para confundir os homens também. O Deus da providência também trabalhou de forma silenciosa e comum quando o imperador ordenou um recenseamento e obrigou José e Maria a estarem justamente em Belém no nascimento de Jesus. Veja que é algo corriqueiro, algo que a gente classificaria inclusive como secular. Isso aqui é uma questão secular. Eu estou indo a Belém porque o rei mandou a gente fazer um recadastramento. Mas justamente era Deus trabalhando para que José e Maria estivessem em Belém. Coincidentemente, olha que coincidência. Coincidentemente na noite que o menino nasceu. Era providência divina, irmãos. Trabalhando de forma poderosa com elementos comuns. Porém, dando sequência, o mesmo Deus que providenciou o nascimento de Jesus de forma muito comum, também providenciou toda a nossa libertação do pecado e toda a nossa salvação do pecado, também de forma muito comum, pois ele providenciou uma cruz. Coisa estranha. Nenhum de nós teria pensado num roteiro desse. Na nossa cabeça, Cristo iria expulsar os demônios, iria acabar com o pecado, iria trancafiar Satanás, acabar com o acusador, nos libertar do pecado de outra forma. Deus não. Deus ele determinou que Cristo seria considerado como um malfeitor. Iriam crucificá-lo como um ladrão. E ele morreu uma morte comum, normal. A cruz de Jesus não foi um acidente. A cruz de Jesus não foi uma fatalidade, não foi obra do acaso, mas a cruz de Jesus foi planejada por Deus e pensada, cada detalhe, desde a eternidade passada. Quando Noemi e Ruth estavam conseguindo reconstruir suas vidas, na verdade era o Deus da providência que estava trabalhando em seu favor. Quando José e Maria foram obrigados a irem a Belém e ficaram sem hospedagem e tiveram que dormir em um estábulo, justamente na noite que Jesus nasceu, era o Deus da providência trabalhando em favor. E quando Jesus foi traído, abandonado, açoitado e, por fim, crucificado, era o Deus da providência trabalhando em nosso favor. É sempre Deus trabalhando. A gente olha a história como se fosse um jogo de sorte ou azar, não é verdade? A história do nascimento de Jesus a gente faz assim. Poxa vida, não havia lugar para eles lá na estalagem, lá na hospedaria. Como a gente, na nossa cabeça, não encaixa. Que planejamento é esse? Deus esqueceu de fazer a reserva. Deus esqueceu de providenciar um Airbnb para Maria e José. Porque na nossa cabeça eles estavam sendo vítimas de contingências, de acidentes, do acaso. A gente esquece qual é o Deus que nós servimos.
Se fosse um Deus pequenininho, fraco, um ídolo, a gente poderia chegar à conclusão de que ele estava se enrolando no decorrer da história, mas nós servimos um Deus gigantesco, o Todo-Poderoso, que tudo acontece exatamente da forma que ele designou. Foi Deus quem usou o ímpio. Deus usou o ímpio César para baixar um decreto de recenseamento. Deus que usou outros moradores para lotar as hospedagens em Belém. Deus fez tudo isso. Deus ele não estava agindo apenas quando os anjos cantavam aos pastores, mas Deus estava agindo também quando as hospedarias estavam sendo lotadas. Era Deus que estava lotando aquele lugar. E da mesma forma, foi Deus que levou Jesus à cruz. Foi Deus, segundo o texto que lemos no início do culto de Isaías 53, foi Deus que o fez padecer. Foi Deus que o fez enfermar. Foi lançado sobre ele a fúria de Deus. A porção do cálice da ira que estava destinado a mim e a todos aqueles que assumiram um compromisso com Deus foi lançado sobre Jesus. Isso tudo era Deus trabalhando. Queridos, nosso Deus jamais cessou de trabalhar. Jamais parou de trabalhar. Naqueles momentos mais simples da sua vida, era Deus trabalhando. Aquelas respostas, aqueles resultados, aquelas manifestações, aquelas ocasiões que você acha que foi um acidente, foi um incidente, foi sorte ou foi azar, era Deus trabalhando, como ele sempre trabalhou. Preciso terminar com algumas aplicações. Primeira, como você enxerga a tua vida? De fato, você acredita que o Senhor governa a tua vida? Perceba, se você não é daquele tipo de gente que acredita no governo de Deus, você se desespera o tempo todo. Você fica tentando planejar a sua vida, mudar a sua história sem o Senhor. Você fica tentando fazer mudanças bruscas em sua história sem consultar a Deus, sem crer que Deus está governando a sua existência. Queridos, você só vai ter paz quando de fato você acreditar que o Senhor continua governando, regendo, escrevendo a sua história exatamente da forma que ela está acontecendo. Segundo, trabalhe. Ruth creu em Deus. Ruth e Noemi já eram servas do Senhor piedosos e sabia que Deus cuida dos seus servos, mas ela trabalhou e trabalhou muito. Ruth não era aquela que orava ao Senhor e ficava em casa esperando, sei lá, pão cair do céu, um telefone tocar, alguém chamar, a melhor oportunidade, a oportunidade que melhor se encaixa com seus desejos, com suas aspirações. Esse dia a gente estava conversando, não lembro com quem eu estava conversando, que exatamente essa é a característica do homem moderno. Não é apenas de uma geração, não, parece que é de todo mundo. Todos procuram trabalho, ocupação que se encaixe perfeitamente com o que ele deseja, com o seu sonho. Tem que ser o lugar certo, com a pessoa certa, com o salário certo, a distância certa de casa, somente de segunda a sexta, 6 horas por dia, com 8 horas de almoço. Negócio assim. Poucos têm a disposição que Ruth tinha. E Ruth é o exemplo de trabalho físico, mas esse exemplo de Ruth serve para tudo em nossa vida. As bênçãos do Senhor virão a nós, debaixo de muito trabalho, e ainda assim serão méritos de Deus. O fato de ser o Senhor quem trabalha, o fato de ser o Senhor quem governa, não nos dá o direito de parar. Não nos dá o direito de negligenciar nossa responsabilidade de ação. Nunca foi assim. Toda vez que o Senhor garantia a vitória nas batalhas, como é que o Senhor fazia? Isso me deixava intrigado. O Senhor falava com Josué o seguinte: ó, eu entrego o inimigo em suas mãos. A ideia que a gente tinha é que Josué nem precisava sair de casa, né? Mas não, tinha que sair, ir para o campo de batalha, lutar, se ferir, gente morria para que a vitória viesse.
A vitória do Senhor, a vitória que Deus dá é garantida para aqueles que trabalham incessantemente, para aqueles que têm disposição. E por fim, olhe para a história, olhe para a tua história. Eu não sei se você é capaz de ver a mão de Deus trabalhando em seu favor. Mas, queridos, se você, aqui eu falo para todos vocês, sem exceção e sem medo de errar, se você está aqui hoje, é Deus trabalhando em seu favor. Deus trabalhou em teu favor uma quantidade de vezes que você não consegue imaginar, que você não consegue mensurar. Você pode até lembrar de algumas ocasiões que você classificou como sendo sorte ou azar, mas para além dessas ocasiões, Deus sempre trabalhou em teu favor, meu querido. Deus sempre trabalhou em teu favor, minha querida. Uma das grandes obras de Deus foi silenciosamente te acordar no dia de hoje, te levantar no dia de hoje e providenciar meios para você estar aqui no dia de hoje. É Deus trabalhando. Pastor, e as grandes tragédias que nos sobreveio? Deixa eu te dizer uma coisa, também era Deus trabalhando. Muita coisa que nós não iremos entender agora, ou o porquê ou a razão, mas as grandes tragédias, aquilo que você já considerou sendo azar, era Deus trabalhando em seu favor também. Amém? Vamos falar com Deus e nos preparar para a ceia. Querido Deus, nós nos juntamos mais uma vez em oração, em primeiro lugar para lhe pedir perdão, porque na grande maioria das vezes que o Senhor agiu em nosso favor, nós sequer percebemos. Não conseguimos sequer lembrar, Pai amado, que passaram imperceptíveis por nós. Mas ainda assim, Senhor, queremos desenvolver corações gratos para olhar para a nossa história e mesmo debaixo de sofrimento, de luta, mesmo debaixo de confusão, a gente perceber que o Senhor sempre agiu, sempre trabalhou, que a providência divina sempre agiu em nosso favor. Pai amado, nos perdoe, mas nos dá a partir de agora discernimento para visualizar a tua mão trabalhando na história, sobretudo no momento em que Cristo foi levado à cruz do Calvário. Que todos nós entendamos o momento de Cristo na cruz como sendo uma obra de Deus Pai, também em nosso favor. É isso que faremos agora, Pai, ao participarmos desses elementos. Em nome de Jesus.